Leitura do prefácio do livro Cristo, de Pietro Ubaldi. O presente volume é dividido em duas partes. A primeira diz respeito à figura do Cristo e a segunda ao Evangelho e problemas sociais. Do Cristo se fala frequentemente nos 24 volumes da obra. Neste, o último deles, são expostos apenas os aspectos do tema não tratados anteriormente. Na segunda parte, é exposta, deduzida do Evangelho, a doutrina de Cristo, sobretudo no seu aspecto social, que mais interessa ao nosso mundo moderno. Cristo e a sua doutrina são, neste volume, apresentados em forma diferente da tradicional, baseada no amar e no crer. Aqui, adotamos a psicologia dos novos tempos, baseada no pensar e no compreender. Estamos vivendo em plena crise religiosa, crise de crescimento espiritual, pela qual o homem, de menino, torna-se adulto, assumindo a própria forma mental. Acompanhamos esta evolução apresentando Cristo e sua doutrina, vistos com os olhos de um mundo mais maduro que entra na era da inteligência. Ele não pensa mais com base nos impulsos instintivos do subconsciente, isto é, por sentimento e por fé, mas com consciência, e controla tudo, seguindo a razão e o conhecimento. Desta atitude nasceu um estilo que não é o do tradicional e cego conformismo, mas de crítica que presta conta de tudo. Expusemos assim ao leitor as mais variadas dúvidas para apresentar-lhe depois a solução. Submetemos o Evangelho a esta crítica para melhor compreender e não para demolir, para desbastar e atingir o essencial e não para destruir, para encontrar o consciente que não cai com o tempo, e se alguma coisa caiu, deve reconstruí-la mais aderente à realidade. Esta franqueza poderá perturbar as velhas formas mentais. Mas, sem uma nova e mais substancial interpretação, o Evangelho pode, em alguns pontos, parecer inaplicável no mundo moderno e ser assim liquidado como doutrina inútil à vida. Procuremos dessa forma, a risco de sermos julgados pouco ortodoxos, colocar-nos no momento histórico atual que impõe em todos os campos uma renovação. Depois disso, procuramos colher no Evangelho o que está além da letra e que não muda com o tempo, segundo os princípios estabelecidos pela lei de Deus. Um deles é o da evolução que leva à contínua superação de fases, da inferior à superior, no desenvolver-se da vida. A lei da evolução, sobre a qual nos baseamos, é um princípio biológico comprovado e universalmente aceito, capaz de oferecer-nos uma sólida base para a interpretação do Evangelho. Podemos, assim, eliminar a acusação de envelhecimento movido para aquela doutrina que caminha há 2000 anos. Assim, enquanto o mundo está volvido a tudo contestar e demolir, aqui procuramos levar avante o trabalho positivo do construtor. Sem essa diretriz, a contestação corre o risco de permanecer no vazio. Muito embora necessária à vida, ela pode ficar somente com os deploráveis, subrogados movimentos tradicionais e ter um significativo retrocesso involutivo, em vez de progresso. Outrora, usava-se o método do autoritarismo e da obediência. Hoje, tende-se ao da liberdade e responsabilidade. O Evangelho que foi dirigido ao homem menino de então há de ser relido e entendido com a mente do homem adulto de hoje, situado perante problemas que não são mais os mesmos de outrora. Isto não somente é possível,
mas é a exigência do progresso imposto pela própria lei da vida, que é a lei de movimento. O homem se ufana em apontar suas verdades como inalteráveis, mas inalterável é apenas o princípio da sua contínua transformação. Todavia, as verdades ditas absolutas são indispensáveis como referência e ponto final de chegada para dar um mínimo de estabilidade às posições que se sucedem ao longo do caminho, a fim de regular sua própria evolução. Isto implica, pois, na relatividade de compreensão e de juízo a respeito daquelas verdades. Assim, o escandalizar-se é compreensível em relação à fase precedente mais atrasada, e seria impossível se aquela fase não estivesse superada de maneira a poder ser vista e julgada a partir de uma fase mais avançada. Enquanto se vive mergulhado num dado plano de evolução do qual se faz parte, não se percebem as diferenças que permitem o confronto, porque elas só poderão ser observadas sob um determinado ponto de vista. Nem tampouco podem perceber-se seus efeitos, porque não foram ainda experimentadas suas tristes consequências. Assim sendo, naquele grau inferior, tais defeitos servem à vida, podendo ser julgados como virtudes, enquanto o que é moral num determinado nível poderá ser reputado imoral, passando-se a um nível mais avançado. Permanecendo imbuídos de uma dada forma psicológica, não podemos compreender certos atos como errôneos. Somente quando libertar-se daquela forma mentes, os mesmos poderão ser diversamente avaliados e, consequentemente, condenados e evitados. Isso acontece em relação à própria posição biológica de cada sujeito e ao seu nível alcançado. Assim, por exemplo, o corajoso assaltante, outrora considerado como herói, porque útil para a conquista e a defesa, hoje pode-se considerá-lo um delinquente, porque surgiu o conceito de pecado social, segundo o qual a virtude consiste em não danificar o próximo. A evolução é uma construção na qual todos estamos trabalhando, elevando-nos sempre mais. Este volume sobre Cristo e sua doutrina acompanha deste modo os novos tempos, sendo racional e positivo para quem sabe pensar e quer compreender, procurando levar a este nível quem segue a psicologia do sentimento e da fé. Aliás, para estes não faltam livros sobre Cristo. Mas aqui, em vez de contrapormos as suas formas mentais, procuramos conservar o bem e a verdade que existem nelas, iluminando-as com a nova em via de afirmação. Estamos, pois, em fase de transição, e este livro a acompanha, procurando ajudar o novo a nascer do velho. Alguns poderão escandalizar-se com afirmações que são hoje novas, mas que serão amanhã aceitas por todos. Na minha longa experiência de vida, isso aconteceu repetidas vezes e o fato se repete com frequência crescente. Assim, este livro, que poderá hoje parecer batalhador, tem, porém, a função de purificar. E se alguém poderá julgá-lo como condenatório, na realidade só visa a apontar o desenvolvimento. Todavia, ele não é um livro de contemplação, mas de luta, voltado a um fim feliz, porque o trabalho de demolição, apenas aparente, finaliza-se com a reconstrução. O mesmo não se dirige a nenhum determinado grupo humano, e sim à lei, isto é, não visa a divisão, mas a unificação. Por isso, não tende ao separatismo, pois volve-se em direção ao sistema. Com efeito, aquela lei é apresentada em forma positiva, racionalmente controlável, não como abstração teológica ou mera aspiração mística, mas como realidade biológica que a todos nós estrutura e que se poderá experimentalmente analisar.
É verdade que, deste modo, a figura do Cristo tende a ser parte desmistificada. Mas se algo se perde como criação de arte e beleza poética, em compensação, muito mais ela ganha em veracidade e, portanto, em aceitação racional. Atinge-se uma interpretação do Cristo não só reservada a quem crê, mas também a quem pensa. Trata-se de um Cristo para adultos que estão superando a velha fase religiosa da mitologia, tão necessária em outros tempos. Um Cristo visto não só pela fé, mas também com a lógica e a razão, bem mais convincente, porque mais adequadas à mentalidade positiva do homem moderno. Um Cristo que também o ateu pode levar em consideração, porque lhe é proposto sem esquecer os termos da sua forma mental. Tal universalidade de resultados conduz à unificação, o que é um progresso. Este livro é uma tentativa para canalizar a revolução interior que já está em ato, secundando-a, mas em forma de continuação do passado, de sua contemplação e enriquecimento no caminho da evolução. Apresentamos um Cristo, logicamente implantado na estrutura físico-espiritual de nosso universo, de maneira que o homem novo possa continuar utilizando, de forma mais adequada aos novos tempos, a ideia salvadora por ele oferecida. É assim que deixamos de lado o aspecto humano do Cristo, para vê-lo, sobretudo, em seu aspecto cósmico e divino, como representante do Pai, vindo para fazer-nos conhecer a sua lei, para ensinar-nos e ajudar-nos a subir a ele, levando-nos consigo do antissistema ao sistema. O presente volume representa o termo conclusivo de uma obra em 24 volumes, perfazendo cerca de 10.000 páginas. Trata-se de um longo caminho percorrido, em que este escrito representa a fase de maturação alcançada à guisa de coroamento. É o resultado de 40 anos de trabalho, que vão de 1931 a 1971. Desenvolvem-se concomitantemente as transformações históricas deste período, do qual acompanhou o desenvolvimento que vai do velho conservadorismo estático ao novo tempo de abertura. E a obra, antes que este chegasse, foi desde o seu início inspirada no espírito de renovação. Hoje é atual, mas no começo foi condenada por erros que deixaram de existir. A despeito de sua condenação, pode ser considerada profética, porque após confirmação daqueles escritos, ela foi além do que se havia previsto. Podemos, portanto, acreditar que, se inserida no momento histórico atual, esta obra, através dos tempos, tenha nascido em função dele. Podemos dizer agora: esta fase da obra está completa, bastando observar o ritmo musical segundo o qual ela se desenvolveu e se concluiu. Ela nasceu no Natal de 1931 e terminou neste Natal de 1971. São exatamente 40 anos, situados no centro do século XX, isto é, entre os primeiros 30 anos do início, 1901 a 31, e os 30 anos depois da sua execução, de 1971 a 2000. Estes 40 anos podem dividir-se em 2 períodos de 20 anos cada. No primeiro deles, foi escrita a, abre aspas, primeira obra, fecha aspas, na Itália até 1951, época da mudança de seu autor para o Brasil. No segundo período, foi escrita a segunda obra, entre aspas, no Brasil até 1971. A obra foi iniciada na metade da minha vida, aos 45 anos. A minha vida de trabalho vai dos 5 aos 85 anos. Na primeira metade, isto é,
dos 5 aos 45, vão 40 anos de preparação através de várias vicissitudes. A segunda metade vai dos 45 aos 85 anos e compreende 40 anos de compilação da obra. Assim, ela foi iniciada após um período de preparação igual ao de execução e precisamente na metade da minha vida, ou seja, aos 45 anos. Na introdução ao volume Profecias, terminado no Natal de 1955, apontei o ritmo dos 4 períodos de 20 anos que constituem a minha vida. Observei então que o primeiro vai dos 5 aos 25 anos, de 1891 a 1911. O segundo, dos 25 aos 45, de 1911 a 31. O terceiro, dos 45 aos 65 anos, de 1931 a 51. Concluí assim que o último período da minha vida deveria ser dos 65 anos aos 85, de 1951 a 71. O controle deste último período somente poder-se-ia fazer hoje. Pois bem, ele aconteceu como fora previsto, em 1955. Naquele ano, escrevia no referido volume Profecias, abre aspas, o atual quarto e último período da minha vida deverá durar até completar os meus 85 anos. O meu trabalho deverá durar aqui no Brasil até o ano de 1971. Fecha aspas. Aqui tem uma nota de rodapé que diz: de fato, o autor concluiu sua missão com a idade prevista e desencarnou em 29 de fevereiro de 1972, 2 meses após o término do presente volume. Esta é uma nota da editora. Uma outra coincidência. A obra se iniciou com Mensagens Espirituais, que vão de 1931 a 33, do Natal à Páscoa. Tais mensagens pararam no ano em que decorreu o 19º centenário da morte de Cristo, para continuarem depois, à guisa de um ritmo decenal, com uma mensagem em 1943 e outra em 1953. Uma tal harmonia não previsível e só percebida agora que ela aparece visível depois de terminado o trabalho, isto é, independente do meu conhecimento e vontade, enquanto escrevi a obra, faz pensar na presença de uma mente oculta, organizadora e diretora, e na harmonia que caracteriza a positividade da lei nas suas obras de tipo benéfico. Esta ideia me conforta. As teorias desenvolvidas na obra as apliquei e vivi. E dado que as experimentei durante 40 anos, sinto, com justa razão, que elas são verdadeiras. Apesar de viver no mundo revolto pelas guerras e em condições de vida agitada, a obra continuou a desenvolver-se. Eu diria com exatidão cronométrica, vencendo 1000 obstáculos, enquanto desmoronavam nações e desapareciam personagens que com esta mesma obra tiveram relacionamento e eu me transferia para o hemisfério oposto. Este fato revela que a obra é sustentada por uma força interior e dirigida por um princípio ordenador, que é típico da lei, e que com o acaso não se coaduna, pois este é desordem, incapaz, portanto, de manter uma tal ordem durante um longo período. Ora, onde existem ordem, deve existir uma lei, e como neste caso, verifica-se que ela não depende de nossa vontade, de cálculos e de previsões, então não se pode deixar de pensar que esta mesma ordem provenha de uma outra fonte. Quem compreendeu a obra bem sabe onde se encontra a ordem e de onde provém. Naturalmente, poderá parecer ousadia afirmar isto,
mas nos encontramos aqui perante fatos concretos. É, pois, lícito e natural procurar uma explicação que satisfaça a razão e o sadio desejo de compreender. Natal, de 1971.